Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo agora. Seja bem-vindo ao nosso canal. Para você que já me conhece, muito obrigado pelo seu retorno. Fico muito feliz que você tenha voltado aqui no canal. Para você que não me conhece, é a primeira vez que está vindo aqui, meu nome é Rogério Joaquim e é um prazer recebê-lo aqui. Vamos para mais um vídeo falando de curiosidades matemáticas. Mas você vai me perguntar, Rogério, você não ia falar do rombo na bandeira nacional? Claro que eu vou falar, mas antes disso eu tenho que falar de onde surgiu essa ideia e está relacionada com esse livrinho aqui. Esse é um livrinho que é escrito por Malba Tahan. O nome do livro é A Matemática na Lenda e na História. Um livro super interessante, ele é assinado, como eu já disse, por Malba Tahan, que é o heterônimo de Júlio César de Mello e Souza. Mas quem foi Júlio César de Mello e Souza? O professor Júlio César de Mello e Souza foi um autor de diversos livros. Ele nasceu no dia 6 de maio de 1895. Inclusive essa data, 6 de maio, no Brasil é comemorado o quê? O Dia Nacional da Matemática. Por quê? Em homenagem ao nascimento do professor Júlio César de Mello e Souza. E o que é bacana é que os dois se confundem, né? Porque apesar de Malba Tahan ser um heterônimo do professor Júlio César de Mello e Souza, o professor Júlio César de Mello e Souza ele teve a honraria, ele teve a licença do então presidente Getúlio Vargas de poder usar os dois nomes da identidade, né? Então ele usava tanto Júlio César de Mello e Souza, também usava Malba Tahan na mesma identidade. Bacana, né, essa história? Esse livro foi publicado pela Bloch Editores no ano de 1974. Inclusive, no ano de 1974 foi a morte do professor Júlio César de Mello e Souza. A capa foi produzida por Vera Duarte. A dedicatória do livro está datada de 6 de maio de 1973. Então, um ano antes, provavelmente um ano antes do lançamento, da publicação do livro, esse livro já estava pronto ou estava sendo acabado. O prefácio do livro ele traz um artigo, é um artigo que chama-se O Elogio da Matemática. Esse elogio da matemática, ele traz muitas citações de pessoas que falam da matemática, elogios, falando da importância da matemática, da aplicabilidade da matemática. Esse é um artigo que traz impressões boas da matemática. E, além disso, ele tem mais 42 tópicos sobre assuntos matemáticos. Esses 42 tópicos podem ser uma história, pode ser uma lenda, um conto, pode ser uma fantasia. Então esses 42 tópicos misturam muitos gêneros. Mas aí ele tem mais 70 curiosidades matemáticas. No intervalo desses tópicos ele coloca algumas curiosidades matemáticas. Então no decorrer do livro tem mais 70 curiosidades históricas sobre a matemática. E ainda no final do livro ele traz 3 artigos que ele chama de bônus. Malba Tahan chama de parte complementar. É bem bacana esses 3 artigos. E dentre esses 3 artigos, tem o artigo que gerou esse vídeo aqui, o tema do nosso vídeo hoje. Os 3 artigos são a bandeira nacional, suas cores e seu losango. Esse é o tema do nosso vídeo hoje. Tudo bem? A gente vai falar sobre ele. O segundo artigo tem o título de Nosso Céu Tem Mais Estrelas, onde o autor faz uma comparação da quantidade de estrelas visíveis a olho nu, entre os hemisférios sul, norte e a faixa equinocial. Esse artigo de Malba Tahan usa o verso da poesia de Gonçalves Dias, onde o poeta afirma: nossos céus têm mais estrelas. Daí em diante, Malba Tahan faz o que a gente procura fazer hoje em dia, que é interdisciplinaridade e contextualização entre matemática, astronomia, literatura. É um artigo bacana, delicioso de ler. Então ele traz fatos, assim, informações muito bacanas, curiosas. Um artigo realmente interessante de ler. Se você puder adquirir esse livro para estar lendo esse artigo, é bacana. E o terceiro artigo, que é o Brasil 5-0. Esse artigo fala de um erro em uma pintura exposta no Museu da Espanha. Essa pintura esse quadro mostra a evolução da escrita numérica durante os tempos. E mais uma vez, Malba Tahan alterna literatura, história e matemática, com forte apelo humorístico
neste caso, ele compara esse fato ocorrido a uma partida de futebol onde o Brasil ganha de 5-0. Beleza? É muito bacana isso aqui. E o Malba discorre por vários temas. Agora, esse vídeo, ele fala da bandeira nacional. É a bandeira nacional, suas cores e seu losango. Então, o Malba faz uma contextualização sobre o histórico da palavra rombo e sobre a bandeira brasileira. Essa atual bandeira brasileira, ela já teve diversas versões, né? Veja aí. E as cores do Brasil não eram sempre verde e amarela, galerinha. As cores eram o branco e o vermelho. Por quê? Porque o Brasil utilizava os mesmos símbolos que Portugal. E era comum encontrar nessas bandeiras de Portugal brasões, coroas, escudos, representando o quê? A família real de Portugal, do país que colonizou o Brasil, da metrópole portuguesa. Aí somente em 1822 que as cores verde e amarelo foram adotados como parte realmente da bandeira. Isso por conta da proclamação da independência. E aí essa bandeira verde e amarela, conhecida como bandeira do Império, ela foi desenhada pelo pintor francês Jean-Baptiste Debré, que nasceu em 1768 e morreu em 1848. Então essa bandeira surgiu em 1822, conhecida como bandeira do Império. Depois o Brasil teve uma bandeira provisória, ela durou 4 dias, do dia 15 de novembro até o dia 19 de novembro de 1889, galerinha, só 4 dias. Era uma bandeira inspirada na bandeira americana, olha aí, não ia dar certo, né? E aí o que aconteceu? Sob influência do positivismo, em 19 de novembro de 1889, foi instituído o quê? A nossa bandeira nacional, da forma que a gente conhece hoje. Então teve algumas alterações, mas essa bandeira é totalmente inspirada na bandeira imperial, aquela bandeira de 1822, lembra, galera? O retângulo verde, o losango amarelo e as estrelas também já existiam na bandeira imperial. A novidade da nova bandeira foi a faixa branca e a disposição das estrelas na esfera azul. A disposição das estrelas, uma curiosidade, que a disposição das estrelas, como as estrelas estão colocadas, ela representa a manhã de 15 de novembro, portanto, o dia da proclamação da República, por volta das 8h30 da manhã, na cidade do Rio de Janeiro. Então, os estados estão dispostos naquela posição, próximo daquela posição da manhã da proclamação da República na cidade do Rio de Janeiro. Tranquilinhos? Além dessa perspectiva esférica e a nova disposição das estrelas, o losango também passou a ficar um pouquinho mais solto, sem tocar nas bordas do retângulo. Essa zona branca, essa faixa branca onde está a legenda, escrito Ordem e Progresso, que sempre ela tem que ser escrita na cor que está ao fundo da bandeira. Portanto, aquelas letras ali, sempre que você for fazer uma bandeira, tem que estar o quê? Na cor verde, que é a cor do fundo do retângulo. E essa frase que está ali, Ordem e Progresso, é a abreviação do lema positivista. E qual o lema positivista? O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Beleza? E o rombo, Rogério? Como que você não vai falar do rombo? É lógico que eu vou falar. O rombo, como destaca é a forma geométrica que conhecemos como losango. Isso mesmo. Hoje essa palavra caiu em desuso, mas o rombo era o nome dado à figura geométrica que conhecemos como losango. Ah, Rogério, tudo isso para falar que o rombo era o losango? Além disso, galerinha, tem uma coisa interessante que eu descobri lendo esse artiguinho. O que acontece? O Malba destaca que é interessante a gente falar algumas coisas sobre esse losango, o sentido especial desse losango na bandeira nacional. Nosso antigo rombo. Então o que acontece? A palavra losango, ela deriva-se do francês loange, que
significa louvor. Não sei se eu pronunciei correto, beleza? E tem uma origem relacionada às tradições que são ditadas pela heráldica, pelo estudo dos brasões, bandeiras, flâmulas e assim por diante. Para prestar homenagem para Maria Leopoldina, Imperatriz Maria Leopoldina, que nasceu em 1797 e morreu em 1826, esposa de Dom Pedro I, que nasceu em 1798 e morreu em 1834, sugeriu-se que fosse feito essa homenagem, essa lisonja, colocando um escudo de forma rômbica, ou seja, um escudo de forma de losango com a cor amarela. Isso para homenagear a imperatriz do Brasil. Como o retângulo verde simbolizava a Casa dos Braganças, qual pertencia a Dom Pedro I, o losango amarelo da lisonja lembraria em nossa bandeira a Casa de Lorena, a qual pertencia a imperatriz Maria Leopoldina. Maria Leopoldina era filha de Francisco II, que nasceu em 1768 e morreu em 1835. Ele foi o primeiro imperador da Áustria e o segundo imperador da Alemanha. Olha que bacana. Uma série de fatos históricos relacionados à matemática e nossa bandeira nacional. A esfera, por sua vez, que surgiu aí, seria um símbolo de união com Portugal, por meio da figura de Dom Manuel I. No reinado de Dom Manuel I, que se deu o descobrimento do Brasil. E Dom Manuel tinha aí a sua esfera armilar, e aí essa esfera armilar teria sido transportada, ela teria sido ressignificada como a esfera azul, simbolizando aí o globo terrestre ou o céu. Mas o que é a esfera armilar, Rogério? É essa figura aí, ó. E essa figura, o que é, Rogério? É um instrumento astronômico usado nas navegações, sob a forma de um círculo envolto por armilas ou argolas. Então, sendo assim, vamos pensar bem, sendo assim a bandeira nacional foi inspirada na bandeira imperial. Se ela foi inspirada na bandeira imperial, então as cores verdes e amarelo não representam o que parece. A cor verde não representa as matas, ela representa o quê? A Casa dos Braganças. E a cor amarela do nosso losango, do nosso rombo, não representa as riquezas minerais do Brasil, ela representa o quê? A Casa de Lorena, em homenagem à esposa de Dom Pedro I. Rogério, mas eu aprendi na escola que representa a mata, ouro, e a esfera representa o nosso céu. Galera, é assim. Isso não deixa de ser verdade. Eu também aprendi assim. Mas o fato é que com os novos republicanos, eles queriam se afastar dos simbolismos do Império do Brasil. Então, os simbolismos começaram a ser divulgados de maneiras diferentes. Então, indicando que as cores do Brasil representavam as cores de nossas riquezas. E como são ensinadas nas escolas até hoje. Não está totalmente errado você dizer que o Brasil, que o verde representa a mata, o amarelo o ouro e assim por diante. Então é interessante a gente dizer que não está errado. Mas a origem das cores originalmente, então as cores verdes representam a Casa de Bragança, cor amarela é uma homenagem à Imperatriz Leopoldina do Brasil. Maupassant realizava esses trabalhos fantásticos, e com todo esse contexto, toda essa contextualização, ele ampliava um interesse do seu público em cada uma de suas obras. E o que o Maupassant fazia, Júlio César de Mello fazia para divulgar os outros livros era o quê? Era publicar artigos semelhantes ou temas diferentes, semelhantes, trechos semelhantes em outros livros. Por exemplo, esse livro, A Matemática na Lenda e na História, tem artigos que nós encontramos no Homem que Calculava. Por exemplo, o problema dos 35 camelos, o problema dos olhos pretos e dos olhos azuis. E o que ele fazia além disso, além de publicar artigos de outros livros, ele também na capa, contracapa ou no final, em algum lugar ele achava um jeito de colocar algumas obras dele. E aí nesse livro ele traz aqui, ele fala sobre obras didáticas de Maupassant. Tem muita gente que pensa que Maupassant só escrevia contos. Então, a matemática divertida e delirante,
A Arte de Ser um Perfeito Mau Professor. Esse livro aí você pode encontrar na internet aí, forma digitalizada. O Professor e a Vida Moderna. O Mundo Precisa de Ti, ao Professor. Roteiro do Bom Professor. Antologia do Bom Professor. Didática da Matemática. Esse tem 2 volumes. Esse Didática da Matemática, não deixe de ler, é muito bacana. O Problema das Definições em Matemática também é legal. Esse livro aí, O Problema das Definições em Matemática, é um livro bem ácido. Ele critica muitas pessoas que tentaram definir a matemática, dá umas pancadas. É um livro bacana, né? Ele assim, não é que desmoraliza a ideia de algumas pessoas que falam tentam definir a matemática. A Lógica na Matemática e a Arte de Contar Histórias, entre outros livros. Galerinha, espero que tenham gostado. Deixe o seu like para que você possa acompanhar nosso canal. Clique no sininho para você saber das nossas novas produções. Você vai ser avisado quando a gente produzir alguma outra coisa. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, que ter você aqui é sensacional. Tendo dúvidas assim, pergunte ao professor Rogério Joaquim. Te vejo na aula.